Creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele está no nosso meio, porque a palavra de Deus mostra, revela que Deus, que Jesus, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E quando nós voltamos a nossa mente, nosso pensamento, para ouvirmos a Sagrada Escritura, para ouvirmos a palavra de Deus, nós somos abençoados pela sua palavra. E como é importante nós estarmos juntos para refletirmos na Sagrada Escritura. E essa passagem bíblica foi a passagem do meu devocional desta manhã, a qual, depois dos meus momentos que eu tenho antes de fazer qualquer coisa de oração com o Senhor, eu vou pegar a palavra de Deus para me ler, porque isso aqui é o meu alimento, é o que me sustenta, é o que me ajuda a vencer as lutas, as dificuldades, as situações adversas desta vida. E esta passagem está no livro de Jeremias capítulo 29, o versículo é o 11. É um versículo que Deus fala através da boca do profeta e que nos chama a atenção, chama a minha atenção e chama a sua atenção, a qual Deus ele fala através do profeta da seguinte maneira, dizendo assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor Deus, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se nós formos buscarmos entender o que Deus, ele tem, as intenções do coração de Deus para conosco, nós vamos entender que muitas das vezes as intenções do nosso coração para conosco é intenções de mal. Porque quantas vezes não paramos para pensar e refletir sobre a nossa vida e ficamos achando que não temos capacidade disso ou daquilo outro? Quantos que fica desenvolvendo uma ideia negativa de si próprio? Lá no livro de Provérbios diz: assim como tu imagina na tua alma, assim tu é. Se você se imagina uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem capacidade de vencer, de superar certas situações na vida, assim você vai ser. A nossa dependência, a minha dependência, a sua dependência não está no homem. Não é porque alguém deixou de fazer algo por você, não é porque alguém que poderia te dar uma força, te ajudar e não fez, que você vai se encontrar numa situação fraco, derrotado, achando que por fulano A, fulano B não ter feito isso, você não conseguiu. Porque a própria palavra de Deus aqui em Jeremias diz: maldito é o homem que confia em outro homem. Ontem nós estivemos estudando, refletindo o Salmo 37, e o Salmo 37, a primeira coisa que Deus chama a atenção é: confiai no Senhor. Então, olha que Deus ele está falando para o profeta, para que o profeta Jeremias pudesse transmitir, compartilhar a ideia de Deus, o pensamento de Deus a respeito do seu povo. Porque se Deus ele disse assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é porque as pessoas, elas estavam por si próprias se colocando no mais profundo do abismo, se achando pessoas que não tinham valor, que não tinham capacidade, que não tinham condições de vencer, de superar na vida. E essa é a ideia que muitas vezes colocamos dentro de nós e passamos a levar um fardo tão pesado em nossos ombros, porque nós mesmos começamos a colocar um jugo sobre nós, achando-nos
que não somos capazes de vencer e de superar qualquer situação nesta vida. Se eu e você formos fazer uma análise ou até escrever a história da nossa vida, eu acredito que dá para fazer um livro. E nessa história da nossa vida, você vai ver quantas situações você não viveu desde o seu nascimento até a sua fase hoje de adulto. Quantas situações você não superou, você não venceu. Quantos momentos que você se encontrava cabisbaixo, triste, se achando vencido, mas hoje você está aí, vivo, para contar a história. Então Deus, ele está falando, porque eu sei. Deus, ele está falando algo que ele tem a certeza, a convicção. Deus não é um homem, nem filho do homem, para que na sua mente tenha confusões, tenha incertezas, inseguranças. Deus, ele está falando algo seguro, algo concreto, algo que está no seu coração, que está na intenção do seu coração, que está na sua mente, que está na sua projeção, a teu respeito, a meu respeito, a qual ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o versículo nos chama a atenção, porque quantas pessoas que ficam jogando a culpa dos seus erros, dos seus fracassos para cima do Senhor. Quantas pessoas que julgam a Deus por algo que deu errado ou que deu mal na sua vida e culpam a Deus. E Deus está falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, viu? E ele diz assim, pensamentos de paz e não de mal. Então o que aconteceu na tua vida, não culpe a Deus não, meu irmão. Se as coisas têm dado errado para ti, se você tem andado por caminhos errados, ora, a palavra de Deus em Provérbios diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas na verdade é caminho de morte. Então às vezes achamos que o que estamos fazendo é certo, é correto. Deixa Deus lá no cantinho dele, deixa que eu resolva a parada. E as coisas se dão mal, as coisas não vai para frente. Aí quando não se dá mal, quando não vai para frente, nós queremos jogar a culpa para o Criador. E ele está falando, os pensamentos que eu tenho a teu respeito é pensamento de paz, meu filho. É pensamento de prosperidade, é pensamento de vida. Quantos que não querem abrir o coração e aceitar o plano de Deus? Ora, Deus ele preparou um presente. Deus embalou esse presente e tornou esse presente belo e entregou para o homem gratuitamente. Mas o homem diz assim, não, Deus, deixa esse teu presente para uma outra hora, para uma outra oportunidade. Esse presente é a salvação minha e sua. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A palavra de Deus diz aqui, João capítulo 3, versículo 6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está vendo a ideia de Deus, a intenção do coração de Deus? Deus ele não quer nenhum mal para mim nem para você. E a prova disso foi que ele permitiu que todo o mal, que todo o castigo severo, que era para vir sobre mim, sobre você, ele preferiu que caísse sobre o seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus ele foi traído, Jesus ele foi abandonado, Jesus ele foi rejeitado, Jesus ele foi morto injustamente, agiram de injustiça para com o próprio Filho de Deus. E todas as vezes
que eu e você se damos mal na vida, nós ficamos chateados, ficamos com raiva de Deus. Deixamos de orar, deixamos de ir para a igreja, deixamos de ler a Bíblia, porque eu estou triste, eu estou chateado. Como se Deus fosse o culpado, como se fosse a intenção do coração de Deus. O erro nós escolhemos porque não queremos obedecer ao Senhor. Queremos chamar Deus de Pai, queremos ter Deus como Pai, queremos reconhecer como o nosso único Pai eterno, mas não queremos aceitar em obedecê-lo como filho. E é muito triste quando você vê um filho que chama o pai de pai, papai, mas sempre que o pai vai lhe dar um conselho, sempre que o pai vai lhe chamar a atenção, ele retruca, ele rebate, não aceita o conselho do pai. Então se chama o pai de pai, mas não obedece como filho. Então a palavra está falando pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Talvez você tenha imaginado um fim, dar um fim na tua vida, cometer o suicídio, acabar com tudo, porque as coisas não estão fluindo nem acontecendo como você quer. Mas Deus está falando, o fim para a tua vida é um fim de paz, de graça na presença dele. Que você possa, sabe, guardar esta palavra no teu coração e entender o propósito de Deus para a tua vida. O quanto ele quer abençoar a tua vida. O quanto ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Que você possa receber esta palavra no teu coração, no teu espírito e crer que Deus é poderoso para fazer grandes coisas na tua vida. Chegou o momento em que nós vamos entrar na presença de Deus, no lugar santo dos santos, através da oração. E eu convido você a unir a sua fé junto com a minha e a entrarmos na presença de Deus, no lugar santo dos santos, junto comigo em oração. Aonde quer que você esteja, olha, se for possível, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento até os céus. Mas se não for possível fechar os teus olhos, que você está no ônibus, ou está dirigindo, ou está no trabalho, fazendo alguma coisa, está com fone no ouvido, não dá para fechar os olhos, não dá para parar. Então mesmo com os olhos abertos, eleva o teu pensamento até o céu, não conversa com ninguém, porque esse é o momento de oração. E nós vamos orar ao nosso Pai Celestial. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos pela bondade, pelo amor, pela misericórdia do Senhor, porque sabemos que Tu és poderoso para fazer grandes coisas em nosso favor. Senhor, quantas pessoas que estavam precisando ouvir esta palavra rompeu com tantas coisas que estava aprisionando, amarrando esta pessoa. Abriu a sua mente, a qual ela não conseguia enxergar o que estava diante dos seus olhos. Tudo na vida há um propósito do Senhor.
Alcance, meu Deus, a todas as pessoas nesta hora. Alcance com a sua mão, com a sua bondade. A tua palavra está dizendo aqui que os pensamentos, as intenções do teu coração para com esta pessoa é intenção de paz, de abençoar a vida dela. Por isso eu te peço, Pai, arranca do coração desta pessoa toda a tristeza, toda a angústia, o desejo de morte, os pensamentos que esta pessoa tem alimentado na sua mente de cometer o suicídio, de tirar a própria vida. Arranca do coração desta pessoa toda a tristeza, o desânimo, a desmotivação. Meu Deus, renova as forças, a mente desta pessoa. Ela que não tem tido ânimo nem para se arrumar, nem para se ajeitar, sair de casa, dar uma volta, passear com a família. Tão desmotivada, desanimada, esta pessoa se encontra. Mas eu oro a Ti por ela. Arranca do coração desta pessoa essa tristeza, essa angústia, esse desânimo. Troca as vestes desta pessoa, essas vestes de angústia, de desânimo, de desmotivação. Troca essas vestes por vestes limpas, brancas, resplandecentes, para que esta pessoa possa ser revigorada, fortalecida pelo teu Espírito, que ela se erga e se levante agora, no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai Celestial, nós podemos sentir a Tua presença, a Tua graça, a Tua força na nossa vida. Como é bom estar contigo, Senhor. Eu sei que o Senhor está trazendo alento, vida, a esse que estava tão para baixo, tão triste. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha para nós, olha para esse que está doente. Esta pessoa tem gastado dinheiro com os medicamentos, andando pelos hospitais, pelas clínicas. Esta pessoa está tão cansada, Senhor. Esta pessoa está tão fraca, tão debilitada, não somente da doença, mas do tempo que ela tem investido à procura de melhora da sua saúde, da sua cura, e nada tem acontecido. Meu Deus, a tristeza no coração desta pessoa por estar doente tem sido maior do que a própria doença, do que a própria enfermidade. Senhor, alcance esta pessoa nesta hora. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre nosso Senhor. Pai, eu repreendo toda doença, não importa o nome, não importa as suas ramificações, mas seja repreendido agora pelo poder da oração da fé no nome de Jesus Cristo, toda doença, toda enfermidade. Que esta pessoa seja tocada pela Tua mão agora, que ela seja curada no nome de Jesus, Senhor. Toca na vida do doente, levanta esta pessoa do leito que ela se encontra agora. Talvez ela está acamada, talvez ela está num leito de dor, de sofrimento, num hospital, numa sala da UTI. Esta pessoa foi levada às pressas pela ambulância. Pai, alcança esta pessoa agora. Não deixe esta pessoa morrer, Senhor. Libera sobre ela o espírito de vida. Assim como o Senhor curou a vida de Ezequias. Ezequias estava desenganado da medicina na sua época. Já tinha tido um decreto que ele ia morrer, que ele poderia reunir a sua família. Mas o Senhor ouviu a oração de Ezequias e mandou que o profeta Isaías fosse lá e dissesse para ele: Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração, Ele vai te curar e ainda vai acrescentar os teus anos de vida 15 anos a mais. Senhor,
Eu declaro, eu profetizo isso na vida desta pessoa que está doente, que foi desenganada pelos médicos. Eu profetizo que ela seja curada, que o Espírito de vida venha sobre ela agora e que ela receba, Senhor, anos de vida para viver muitos e muitos anos de vida e dar o testemunho para o mundo inteiro que ela estava no mais profundo do abismo, que foi desenganado pelos médicos e que o Senhor a curou através da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu aplico agora os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre esse que está doente. Eu declaro esta pessoa curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Tu és poderoso, Senhor, e nós confiamos em Ti. Entra nesse lar, entra nesta casa, entra nesta família. Traga paz nesta casa, traga paz nesse lar. Aonde houver briga, confusões, rumores de separação, de divórcio nesta família, que o Senhor traga a paz e a libertação agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu declaro a paz, a libertação, a cura nesta família, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu declaro todas as pessoas que estão em comunhão comigo e com Teu Espírito, unindo a fé e que oram comigo agora através da nossa rádio, através do nosso canal no YouTube, eu declaro céus abertos sobre a vida de todos. Eu declaro céus abertos e declaro a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus sobre a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor Jesus, e amém. Riberto Almeida. Comunidade Cristã Casa de Deus, Rua Nova Jerusalém, 1147, Jardim Castelão. Venha celebrar conosco ao nosso Rei Jesus. Domingo, às 18h30, Encontro das Famílias. Sexta-feira, às 19h30, a fé que move o céu. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo. Rua Nova Jerusalém, 1147, Jardim Castelão. Deus não é homem pra mentir,